A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de poder transmitir a vocês mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos adentrando já na lição de número 5 dessa nossa série de lições, onde nós estudaremos o governo divino em mãos humanas. Estamos estudando esse tema que é bastante relevante para a nossa vida, para a nossa conduta dentro da nossa igreja e até dentro da nossa sociedade, e inspirado no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Ou seja, a transição governamental, da transição de sistema de governo teocrático para a monarquia dentro do povo de Israel. Tem os seus fundamentos, tem as suas razões de ser, tem a sua maneira de ser realizada essa transição, e muito tem a nos ensinar estas lições, como toda a nossa Bíblia Sagrada assim o é. Muito bem, o título dessa lição de número 5, que será ministrada no próximo domingo agora, em todas as nossas igrejas aqui em Pindamonhangaba, e também aqui no nosso templo sede, na rua Cônigo Tobias, no 168 Alto Tabaú, e queremos que você participe conosco não só desse vídeo, assistindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo também, assinando o nosso canal, enfim, mas gostaríamos também que você não ficasse restrito somente a isso, mas que viesse participar conosco da escola, porque dentro da sala de aula nós temos um tempo um pouco mais amplo para discutirmos e debatermos os assuntos, e também para tirarmos as nossas dúvidas, né? Ter mais liberdade para isso. Esse nossa videoaula é simplesmente para que você conheça o assunto e tire algumas pequenas dúvidas que ainda possam existir em relação à lição semanal. Muito bem, o título da lição é A Instituição da Monarquia em Israel. Estamos iniciando então agora a transição, que o povo de Israel veio de um sistema governamental que era regido pelos juízes, que nem sempre eram juízes nacional, mas eram juízes regionais, e agora então passaremos a estudar o povo de Israel debaixo de um sistema de governo monocrático, um governo da monarquia, né? E o primeiro rei de Israel, inclusive Saul, está presente nesta lição. O texto áureo desta lição, ele se encontra registrado em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5, e diz assim a palavra de Deus: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Textual, esse capítulo 8 de 1 Samuel, versos 4 e 5. A verdade prática diz assim: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. A leitura bíblica em classe será realizada durante a nossa escola no domingo. Ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 até o 7, e também do capítulo 10, do verso 1 até o 7. Nós queremos, então, fazer uma rápida menção a todos os tópicos dessa lição. Em primeiro lugar, porque a monarquia. O tópico 1 diz porque a monarquia. O tópico 2, ele irá nos falar a respeito um rei que o povo escolheu, ou melhor, a escolha de Saul como rei. O rei que o povo escolheu seria o tópico 3 já, né? A escolha de Saul como rei, e finalmente a nossa conclusão para entendermos essa transição de sistemas de governo ali no povo de Israel. Muito bem, quando nós adentramos nesse contexto do livro de 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos encontrar algumas coisas que são diferentes daquilo que vinha acontecendo. Primeiro, o sacerdote Eli tinha seus 2 filhos, Hofni e Finéias, nós vimos semana passada, que não davam bom testemunho, pelo contrário, eles se prostituíam até na porta do tabernáculo, até dentro do tabernáculo, e aquilo trouxe uma insatisfação muito grande,
E Deus, então, agiu na família de Eli, até com uma profecia muito dura, prometendo que a sua família seria extirpada, todos eles morreriam. E isso aconteceu um pouco mais adiante, quando os filisteus tomaram a arca do Senhor, e um mensageiro veio dar a notícia para Eli de que seus filhos haviam sido mortos, e que a arca havia sido levada embora. E então nós vimos que Eli acabou caindo da cadeira para trás, e devido ao seu a sua avançada idade e também ao seu estado físico debilitado, ele acabou quebrando o pescoço e morrendo. Nós vimos que foi um juízo bastante severo. E nós até chegamos a ponto de levantarmos algumas críticas, né? As pessoas levantam algumas críticas sobre a conduta de Eli, que, como sendo sumo sacerdote, não teve um zelo especial para com seus filhos. Mas o mesmo aconteceu com Samuel. Embora Samuel fosse um homem totalmente diferente de Eli, um homem que se dedicou exclusivamente ao trabalho, como Eli também, né, havia feito dessa forma, só teve o deslize de não saber cuidar bem de seus filhos, mas de qualquer forma o próprio Samuel também teve esse mesmo deslize. É claro que quando nós olhamos para os deslizes dos filhos de Eli, nós poderíamos até tentar classificar essas escolhas erradas que eles fizeram, né? Por exemplo, os filhos de Eli, eles cometeram imoralidade tanto religiosa quanto imoralidade sexual. Isso pesou muito na conduta deles diante de Deus. E Samuel, os filhos de Samuel, na realidade, né, eles cometeram a imoralidade que eles cometeram, foi uma imoralidade mais materialista e por corrupção. No que diz respeito a dinheiro mesmo, né? Mas muito bem, nós vamos então falar um pouquinho o porquê da monarquia em Israel. Primeiro que nós sabemos que todo ser humano ele nutre um certo amor, um certo apreço pelo lugar que ele nasce. Pode ser o seu bairro, a sua rua, né? A sua cidade, e muito especialmente quando se trata de uma nação. Nós temos um sentimento nacionalista, isso é próprio, né? E alguém questiona se isso é permitido ou não, e eu poderia até dizer para vocês que um dia o próprio Jesus Cristo, quando ele adentrou Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém. Ele lamentou o fato de Jerusalém, ao invés de tratar bem os profetas, matava os profetas, né? E ele mesmo disse quantas vezes ele quis ajuntar Jerusalém. Isso demonstra que ele tinha um apreço. Esse chama-se amor também, é um tipo de amor, né? Um dos tipos de amor relatado na Bíblia. É um amor pela pátria que nós vivemos. Nós somos, de qualquer forma, patriotas, né? Nós, embora conheçamos muitas mazelas do nosso país, muitos problemas, nós carregamos dentro de nós um sentimento de apreço, de amor mesmo pela terra que nós vivemos, pela terra que nós nascemos. Então, o sentimento de orgulho nacional fazia com que os próprios judeus também tivessem essa tendência em querer ver a sua pátria de uma forma mais branda, porque os problemas sempre existiram e sempre existirão, mas quando se trata de um governo teocrático, o povo muitas vezes não consegue compreender, não tem sensibilidade suficiente para compreender o que é um governo teocrático, no caso eram os juízes, né? E então ele começa, o povo agora começa a pedir algo diferente. Por quê? Porque eles viram em Eli uma continuidade no sacerdócio de Eli e também no juízo de Eli, né? Ele era um juiz também. E ele dando aquela sequência na família, ele nomeando um sucessor, aquilo poderia até aplacar os ânimos da sociedade de uma maneira geral. Mas de uma forma ou outra, o povo observou que os filhos de Eli não eram as pessoas ideais para dar continuidade ao processo de governo daquele país. Então eles colocaram todas as suas esperanças, depositaram todas as suas fichas em Samuel, que ali Samuel já havia adquirido um grande respeito no meio do povo. O povo já respeitava Samuel, já o reconhecia como juiz, já o reconhecia como profeta, né, pelo fato até dele ter instituído a primeira escola de profeta em Israel. Enfim, a reputação de Samuel era muito boa, e o povo até, de certa forma, havia já colocado a sua confiança numa administração através de Samuel, o homem de Deus. Porém,
Samuel envelhece. Nós sabemos que todos nós passamos. Se você olhar um pouco a história do próprio povo de Israel lá no Egito, eles eram muito bem tratados enquanto José estava vivo. E a Bíblia nos informa que quando José morreu, passado alguns tempos, os novos líderes do Egito não conheciam as façanhas que houveram no passado através de José. Então, ao invés de eles tratarem o povo conforme os antepassados tratavam, em virtude da influência de José naquele governo, né? Eles passaram então a oprimir o povo de Israel. Mas que isso é natural. Sai um governante, entra o segundo, mas vai ficando para trás algumas coisas que são importantes para a nação. E os anciãos de Israel, os sábios, os politizados de Israel, vamos chamar assim, perceberam que Samuel estava envelhecendo e naturalmente a sequência da sua governança seria passada a seus filhos. Mas acontece que os filhos de Samuel, no caso Joel e Abias, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 até o 5, você vai ver que os filhos dele chamavam Joel e Abias, eles também não tinham uma boa reputação. Nós criticamos Eli na lição passada e exaltamos muito a comunhão que Samuel tinha com Deus, realmente era um homem de Deus, mas também houve uma certa falha na criação de Joel e Abias. As razões, nós poderíamos entrar nesse tema, mas seria simplesmente um debate bastante acalorado que não nos levaria a lugar nenhum, muito menos ao objetivo da lição, que é mostrar que naquele momento estava havendo uma transição de sistema de governo em Israel. Então, o fracasso dos filhos de Samuel, que é o tópico 2 do item 1, acontece exatamente por quê? Porque o povo não mais queria os filhos de Samuel. Eles estavam de uma tal maneira tão mal vistos entre o povo, que o próprio povo já não suportava mais a passar, eles não viam mais como boa coisa passar o governo, que estava agora na mão de Samuel, era um juiz, era um profeta, passar as atribuições de Samuel para os seus filhos, porque seus filhos não correspondiam espiritualmente. Nós podemos ver, por exemplo, que a imoralidade, já citamos, né, a imoralidade cometida pelos filhos de Eli, elas eram religiosas e sexuais. As imoralidades cometidas pelos filhos de Samuel diz mais respeito a materialismo e corrupção. Mas, de qualquer forma, era algo que os judeus, de forma geral, principalmente os politizados, os influentes naquela nação, não poderiam suportar. Pois bem, o que aconteceu? Eles começaram, então, a rejeitar um plano que era o plano de Deus. Só que esse plano de Deus não pegou Deus de surpresa. Não pegou, não. Se você começar a olhar lá para o passado, Deus já havia falado que chegaria um tempo, Deus já havia previsto que chegaria um tempo em que os filhos de Israel iam procurar um rei. E tanto é verdade que Deus já deu uma diretriz de como seria esse rei para Israel, né? Ele já tinha ensinado, no dia que vocês procurarem um rei, o rei deverá seguir certas regras, o rei deverá seguir certos requisitos para que ele possa governar com a aprovação de Deus. Não pegou Deus de surpresa, mas o povo então rejeitou aquele plano que Deus tinha inicialmente, através dos juízes, e começou a exigir um rei. E então, quando nós falamos exigir um rei, nós começamos a adentrar então no segundo tópico da nossa lição, que é a escolha de Saul como rei. Em primeiro lugar, nós temos uma afirmação, e é verdadeira, de que Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei que Israel teve no seu período pós-juízes. Mas algumas pessoas indagam uma afirmativa que tem na Bíblia, que está lá em Juízes, no capítulo 9, o verso 6, quando diz que o povo levantou Abimeleque como rei de Israel.
Abimeleque, ele era filho de Jerubaal. Jerubaal era Gideão, né? O grande Gideão que lutou contra os midianitas, lá com os 300 homens que Deus havia separado para lutar com ele, teve uma grande vitória, e por essa vitória ele ganhou um grande respeito em Israel. Então a sua família, na sucessão dos juízes, acabaram, ao invés de escolher um juiz, o povo queria um rei. Ali está dizendo que o povo queria um rei. E no versículo 6 diz que ele queria um rei, e no versículo 16, que já é uma parábola de um estudioso ali da época, ele estava fazendo uma parábola sobre a escolha de Abimeleque, né, como rei, e a gente percebe então que o povo queria um rei. Mas existe uma explicação, não é que Abimeleque foi o primeiro rei de Israel. Se nós formos analisar dentro da palavra de Deus e dentro dos contextos históricos e mesmo nas versões originais da palavra de Deus, nós vamos observar que a palavra juiz, ela também significa governante. O juiz, ele detinha os 3 poderes do Estado: o legislativo, o executivo e o judiciário. E ele acumulava a função religiosa. Daí ao juiz ser profetas também, ou ser sacerdote, poderia até ser sacerdote. Então, na realidade, quando a Bíblia trata de palavra juízes, as atribuições de juiz eram praticamente as mesmas de um rei, só que era uma coisa mais local, não era uma coisa nacional. Então, eles terem chamado Abimeleque de rei, não estava errado chamar, em virtude da concordância do idioma hebraico, né? Mas, de qualquer forma, em termos de posicionamento real ou posicionamento efetivo de forma de governo, Saul foi sim o primeiro rei de Israel, né? Ele foi considerado o primeiro rei de Israel. Por que Saul? Eles estavam procurando alguém que chamasse atenção, alguém que fosse diferenciado dos demais povos. E o povo, de uma forma geral, ele costuma escolher até mesmo seus governantes, e às vezes pela aparência. Aparência, eu digo, não é somente a aparência física também conta muito. Nós vemos que uma das coisas que chamava a atenção em Saul, a Bíblia nos informa que do ombro para cima, no meio de uma multidão, Saul se destacava, ou seja, era um homem de uma estatura muito grande, certamente um porte atlético fantástico, era um jovem ainda, tinha 20 e poucos anos nessa época, e isso chamava a atenção do povo. Mas também o povo às vezes não consegue discernir muito bem as ideias das pessoas, né? E isso então fica mais para frente quando nós vemos a unção de Davi. Mas de qualquer forma, eles escolheram Saul por diversas coisas. Além deles escolher Saul, havia uma indicação do próprio Samuel. O próprio Samuel indicou Saul e Deus aceitou essa indicação de Samuel, e Samuel então foi elevado ao posto de rei, primeiro rei de Israel. No tópico 2, o subitem 2, trata na lição a unção de Saul por Samuel. Está lá no capítulo 10, verso 1 de 1 Samuel. Né? A unção de Saul por Samuel. Muito bem. Esta unção era necessária, porque a unção naquela época era um sinônimo de recebimento de poder. Era então tomado uma vasilha com azeite, despejado sobre a cabeça daquele que era o pretendente ao cargo de rei, e aí então aquela atitude simbólica demonstraria então que agora, a partir daquele instante, aquela pessoa que postulava o título de rei está apta e abençoada por Deus, ou seja, o derramamento do azeite sempre foi um sinônimo de derramamento do Espírito de Deus sobre a vida das pessoas. Isso mostrava então que ele estaria, a partir daquele instante, capacitado espiritualmente para conduzir o povo de Deus, através de toda a sua história, e cumprir então os desígnios de Deus através daquele povo. Mas teve uma coisa que chama um pouco a atenção. Em algumas versões da Bíblia, quando fala que Samuel ungiu a Saul, ela usa um termo chamado que pegou um vaso de azeite e foi ungir Saul, rei de Israel.
Esse vaso de azeite era uma botija um pouco pequena, não era uma coisa muito grande, o volume de óleo de azeite que cabia dentro dela era um volume muito pequeno, e era simplesmente para fazer essa unção e mais nada, e simbolizava então o que eu já disse anteriormente, o derramamento do próprio Espírito de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas eu estava analisando um pouco mais adiante, quando houve a unção de Davi, nós vamos falar em outras lições lá para frente, mas cabe aqui nesse contexto, nós temos a unção de Davi, foi uma unção diferenciada. Quando Samuel foi até a casa de Jessé e mandou chamar, depois de passar todos os irmãos de Davi, e mandou chamar então a Davi, e houve a unção de Davi como rei de Israel naquela ocasião, embora algumas versões falem, e Samuel pegou o vaso de azeite. No caso de Saul, está escrito, tomou um vaso de azeite, e lá está determinado que tomou o vaso de azeite. Havia uma diferença e eu fui procurar essa diferença. Nós vemos nas Bíblias em inglês, por exemplo, que na realidade, no versículo 10, no versículo 1 do capítulo 10, fala sobre um vaso de azeite, lá coloca exatamente a versão, um vaso de azeite. Se nós olharmos na unção de Davi, nós vamos no capítulo 16, no caso, nós vamos ver então que houve o vaso de azeite. Esse o vaso de azeite não é um vaso comum. Lá no inglês é chamado como chifre. E algumas versões em português da Bíblia também traz essa diferença, que Saul foi ungido naquele momento através de uma quantidade pequena de azeite, num vaso de azeite, e Davi foi ungido com um chifre carregado de azeite. Qual que é o simbolismo da diferenciação na simbólica desse ato? O vaso de azeite representava uma unção simples. O chifre de azeite dava uma intenção de maior poder, de maior autoridade, porque a quantidade de óleo que ia no chifre era maior, o chifre não era descartável, e o vaso, no caso, era normalmente vaso de barro, ele normalmente era descartado, era jogado fora, quebrado, e, enfim, a sua durabilidade era menor, e ao passo que a durabilidade de um chifre com azeite era muito maior. Significa que houve uma diferenciação de unção entre Saul e Davi, mostrando até mesmo que a confirmação do reinado de Davi seria eterna. É simplesmente um simbolismo, mas eu achei bastante interessante trazer essa reflexão para os irmãos. O terceiro subitem do tópico 2 fala sobre os sinais da confirmação da unção. Se nós lermos todo o capítulo, infelizmente nosso tempo não permite tudo isso, nós vamos observar que aconteceram 3 fatos logo após a unção de Saul como rei de Israel, que confirmaram então que ele havia, embora não sendo aquilo que Deus queria naquele momento, Deus autorizou que ele tomasse frente ao seu reino, ao reino de Israel, que era o povo de Deus, o povo da promessa. E são 3 sinais. O primeiro sinal é que ele estava naquele momento em que Samuel o encontrou, ele havia saído juntamente com um homem que trabalhava com ele, um ajudante dele, estava em busca das jumentas do pai dele que havia desaparecido misteriosamente. Ele estava procurando por todo lado e já havia chegado à conclusão de que seria impossível, não teria mais condições de encontrar aquelas jumentas. E então, logo após aquela unção, ele saiu, o próprio Samuel havia informado a ele que ele encontraria jumento. Ele saiu e encontrou jumento. Mostra então que aquilo que já havia desistido de fazer, por achar que não tinha mais jeito, havia sido encontrado. Outra coisa também, o segundo sinal da confirmação da unção de Saul, é que ele encontra 3 homens no Monte Tabor. É engraçado que eram 3 homens e cada um levava algum mantimento. Um levava 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Isso eram 3 homens, e Saul estava só ele e o ajudante dele, o escudeiro dele. E ele então, aqueles 3 homens, dá alimento para os 2, mostrando que o primeiro sinal, como já representava o trabalho que o rei teria, de estava procurando o jumento do seu pai, ele encontra, é um trabalho material,
Esse segundo sinal já confirma que apontava que a partir daquele instante ele receberia um sustento que não proveria da mão dele, mas Deus proveria através de outro sustento dele. No caso, o rei ele é sustentado pelos seus súditos, né? E o terceiro sinal seria a capacidade que Saul adquiriria a partir dali de profetizar. Ele entra no rancho dos profetas e começa a profetizar igual os profetas. Né? É interessante isso, porque assinalava assim que ele estaria agora, a partir daquele instante, sob o domínio do Espírito de Deus. Isso mostra, são 3 sinais que confirmam que Saul havia sido então realmente, embora não era o plano de Deus já estava sendo perfeito porque foi seguido à risca, né? Mas não era o escolhido de Deus ainda, não era o homem segundo o coração de Deus, mas era o homem que o povo queria e Deus, de uma certa forma, aprovou a vontade popular, né? Muito bem, vamos entrar então no tópico 3, o rei que o povo escolheu. Já dissemos anteriormente que foi pautado na aparência física e até mesmo na sua capacidade de articulação, de conversar, enfim, fez com que Saul fosse escolhido rei. Quais eram os direitos do novo rei? O novo rei, então, o profeta Samuel esclareceu que teria os seguintes privilégios, está marcado aqui na nossa lição, que ele poderia cobrar os impostos da população normal e também um dízimo. É até interessante notar que é a primeira vez que a Bíblia relata alguém cobrando o dízimo de um rei. Você poderia retornar na Bíblia Sagrada, no capítulo 14 de Gênesis, e a partir do verso 20, e encontrar uma outra referência a dízimo. Foi quando foi ali encontrado Abraão com Melquisedeque, né? Só que Melquisedeque era o rei de Salém, e ele também era sacerdote. No caso de Saul, ele não era sacerdote, ele era apenas rei. Como sacerdote, os dízimos, embora sendo rei de Salém, quando a Bíblia diz que ele era rei de Salém, a gente leva essa palavra para um outro significado, porque era muito comum na época os patriarcas dos povos serem o rei daquele povo, mas na realidade ele era um patriarca. E patriarca, além de tudo, era sacerdote. Então, como sacerdote, como religioso, ele tinha o direito de receber os dízimos. Mas dízimo pago a um rei, especificamente eleito, no caso, pelo povo, escolhido pelo povo, é a primeira referência que nós temos na Bíblia que assim era feito. O sistema político esse novo sistema político, então, passou a imperar em Israel a partir de Saul. Quando nós terminamos essa lição agora, falando sobre essa escolha que o povo fez, Saul então passa a ser o primeiro rei de Israel, com a ressalva que eu disse anteriormente, que lá no livro de Juízes aparece, no capítulo 9, no verso 6 e verso 16, aparece que o povo já havia escolhido um primeiro rei, no caso Abimeleque, né, filho de Gideão, filho de Jerubá, mas lá era um caso específico de juiz, a palavra que se confunde um pouco nas suas atribuições com um rei, mas é aceito por todos os teólogos, por todos os historiadores, que efetivamente o primeiro rei que Israel teve como nação, e como nação sob o regime monárquico, foi Saul. Foi escolhido pelo povo, ungido por Samuel, e então a partir dali ele começa a reinar em Israel. Nós vamos ver nas próximas lições que o seu reinado não foi lá muito satisfatório, em virtude de algumas atitudes que ele havia tomado, daí o fato dele não ser um homem segundo o coração de Deus, né? E Deus já havia então escolhido um homem segundo o seu coração, que nós daremos sequência então nas próximas lições. E esse aspecto teológico da lição, desse novo modelo de liderança, né, ela seria centralizada só na pessoa do rei. Os sacerdotes, os profetas, ficariam relegados ao cargo de conselheiros desse rei, para que o reinado pudesse não perder a sua relação que ele tinha com o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, nós podemos encerrar essa lição nesse momento, e mais uma vez convidando a você, curta a lição, distribua esse vídeo, compartilhe e também assine o nosso canal lá e seja um participante assíduo dessa nossa videoaula, e deixando aqui mais uma vez o convite, no próximo domingo, 9h30 da manhã, a partir das 9h30 da manhã, todas as nossas igrejas em Pindamonhangaba, inclusive o templo sede
da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Pindamonhangaba. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém.